E quando a gente acha que já viu de tudo, surge mais essa. O futebol brasileiro não é para amadores, não. O que aconteceu? A atual gestão do Corinthians, do presidente Augusto Melo, fez uma vistoria, uma varredura pouco antes da posse, que foi no dia 2 de janeiro, e encontrou equipamentos de espionagem. Isso mesmo, de espionagem, tanto na sala do presidente, que fica aqui, ó, logo atrás de mim no Parque São Jorge, quanto em salas de reuniões. O que foi achado? Aparelhos de gravação como câmeras e e microfones que estavam escondidos, que estavam camuflados atrás de um quadro, no interruptor de uma tomada e também na mesa da secretária do presidente. É coisa de filme, viu? A gente acha, como eu falei, que já viu de tudo, surge mais essa. E aí a atual diretoria se pronunciou, disse que lamenta o fato, mas que não se surpreende. E um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, eu conversei com integrantes da diretoria e o que foi me falado foi: o Corinthians neste momento optou por não fazer um boletim de ocorrência porque não quer que o clube esteja associado a temas policiais. Quer passar uma imagem de um Corinthians mais leve, mais positivo, de um Corinthians mais bacana, assim, especialmente agora em que está fechando novos patrocínios, né? Está atraindo muitos patrocinadores, o Corinthians quer um pouco mudar essa imagem. E aí o ex-presidente do Willian Monteiro Alves, ele também se posicionou, ele disse que tem total desconhecimento deste fato, repudiou quem associe este fato à gestão dele e disse que se alguém tivesse sendo monitorado, que deveria ser ele. Ou seja, tem essa questão, o Corinthians neste momento não pensa em seguir investigando, ainda não tem um suspeito, mas pode mudar essa postura caso surja um novo fato. Aí sim o Corinthians pode ter uma postura um pouco mais agressiva em relação a isso, mas por enquanto quer deixar como está. Mas caso sério, né, Lívia? Com certeza, viu, Luísa? Muito obrigada, Luísa, marcando presença aqui, trazendo informações do Corinthians. Por mais que o Corinthians não queira falar, não queira fazer um boletim de ocorrência, é caso de polícia. E aí tem que ter muita cautela, Ronaldo, na hora de acusar, porque não se sabe de onde vem. Pode, de fato, ser alguém já querendo monitorar o Augusto Melo. Pode ser caso da outra gestão, um racha interno. É preciso cautela na hora de apontar o dedo. Nada me surpreende, mas o Corinthians tem lá seu conselho deliberativo para ver tudo isso aí e punir os culpados também. É uma coisa que aconteceu dentro do clube. Eu acho que até se sair para a polícia vai atrapalhar até o Augusto que entrou agora para fazer os seus novos contratos. Então acho que o momento é dar agora a comissão técnica e todos ali da ética do Conselho do Corinthians entrar em ação e fazer a diferença agora. Mas é um assunto sério. Não surpreende, mas não deveria acontecer algo dessa forma, né? É complicado. Ô, dona, sobre esse mercado do Corinthians, então, a gente fala sobre o Félix Torres, não sei se você quer complementar alguma coisa, mas eu já queria também trazer a questão do Caio Alexandre, né, para a conversa. Porque é um nome que tem sido também desejado no mercado, ele tem contrato, ou tinha contrato com o Fortaleza, não se apresentou, não tem mais essa questão do contrato, ele já tinha recusado também uma proposta de renovação lá no Leão, o Bahia tá de olho, aí tem a questão agora também do Corinthians entrando nessa briga. O Corinthians está em várias posições ali, vendo o que o mercado está apresentando e se candidatando ali como um comprador também. É bastante agressivo no mercado o Corinthians, né? E tenta, óbvio, você tem a marca Corinthians e você tem um time também botando grana para tentar atrair jogadores pro seu projeto. Sobre o Félix Torres, eu acho também que é mais uma peça de qualidade. O Corinthians está muito bem servido na zaga, já tem um Veríssimo, Gustavo Henrique chegando, o Félix Torres tem histórico de Copa do Mundo, disputou a última Copa do Mundo com a seleção equatoriana, ainda tem um Caetano que eu considero um bom zagueiro também. E tem um número legal de gols ali que a gente até mostrou, né, assim. É um cara que acho que Apesar pode... de não ser um gigantão, né? Eu corri aqui para dar uma olhada, 1,87. Pensando até assim, naturalmente, talvez se pense em resgatar um entrosamento de Gustavo Henrique e Veríssimo que a gente viu no Santos. Mas eu acho até que o Félix Torres ele chega para ser um cara para brigar por titularidade. Eu acho até que o Gustavo Henrique não confirmou tanto as expectativas no Flamengo. Vamos ver como é que vai ser agora no Corinthians, uma equipe treinada pelo Mano, sabe armar sistemas defensivos consistentes. Sobre o Caio Alexandre, a gente está falando de um dos melhores volantes do país na última temporada, né? Sim. Um jogador que apareceu bem no Botafogo, depois vai para o Vancouver, né? Cresce bastante. E no Fortaleza do Vojvoda, ele era o cara que conectava as peças, que fazia o time funcionar. Ele pode ser um primeiro homem, pode ser um segundo homem. É um cara que consegue ter a força para marcar e o principal, a qualidade para se apresentar para jogar, para conduzir o meio campo. Se é uma negociação, né, viável, eu acho que não só o Corinthians, mas outros clubes tinham que tentar essa contratação, né? Tanto que o Fortaleza gostaria muito da permanência dele. É uma situação complicada, né? Se o Fortaleza perder, vai ser difícil até uma reposição. Eu acho que hoje o Caio Alexandre ele chegaria para qualificar qualquer meio campo do futebol brasileiro. É um jogador extremamente moderno, dinâmico, ele consegue ser importante em todas as fases do jogo. Tem muita qualidade o Caio. E é um jogador jovem, né? Tem 24 anos, né? Ele é muito bom. Para mim, assim, é claro, o Fortaleza, se fosse pegar o primeiro motivo, acho que seria a organização e o Vojvoda que fizeram a coisa dar certo, mas se você olhar para o campo, acho que o primeiro motivo do sucesso não foi nem o Pikachu, não foi... Para mim era o Caio Alexandre. É um jogador que entregava defensivamente, entregava ofensivamente, com bola, sem bola, e mais ainda, uma atitude, sabe? Não é aquela coisa assim, ele tem bons números, ele tem...
É uma atitude em campo de liderança, apesar da idade. De empurrar o time, de segurar o time, de coordenar. Ele era o jogador mais importante, né, Mar, do Fortaleza? Para mim, ele era o jogador mais importante. Eu não sei o que está passando na cabeça lá do pessoal do Fortaleza, mas é uma perda gigante. Que até tem notícia boa que é a volta do Moisés, né? Sim. Mas é uma perda gigante. E concordo com o Donan. Quem contratar, contrata um jogador para chegar e jogar. Aham. Ele consegue dar a dinâmica necessária para o meio campo. Tô pesquisando aqui, porque me veio agora na memória o jogo Fortaleza e Corinthians, até pensando em... Ele fez um gol. Ele fez um gol, mas eu lembro, eu não sei quem que ele tava marcando. Putz, agora me complicou, vou tentar buscar aqui. Porque eu lembro que ele marcava, ele tava no campo inteiro assistindo o jogo. E marcando pressão. Olha o mapa de calor dele. Você não fala que é um jogador que é um volante que fica um pouco na saída de bola pela esquerda, ou que marca, ou que sobe. Ele aparece no meio de campo cobrindo quase tudo, né? 34 jogos, todo campista, já dizia nosso Eugênio Leal também. No brasileiro, isso só no Brasileirão, tá? Com 2 gols, mas olha a média dele de passes certos e desarmes. Ele é o líder geral, foi o líder geral do Fortaleza nesse quesito. Por isso que eu acho que jogos no Brasileirão. Ele era um jogador que conectava as peças. Ele era um jogador que circula o campo, box to box. Isso. Circula o campo inteiro. O cara que ajuda na marcação, que conduz meio campo, que sai da pressão, que tem um passe de qualidade, né, pra liderar essa construção. É um jogador moderno e que tá vendo a melhor fase da carreira. Cresceu muito, tem uma boa idade. Eu acho que é um investimento que pode dar um retorno técnico, imediato e até financeiro pela idade. Ele é o Renato Augusto? Não, ele não é o Renato Augusto. Então ele é o Moscardo? Não, ele não é o Moscardo. Mas ele consegue atuar como Moscardo e atuar como Renato Augusto várias vezes durante o jogo, entendeu? Sendo um jogador 10, sendo um jogador 8, sendo um 5, mais de início e saída de bola. Eu gosto dele mais atrás. Porque ele aparece, inclusive, na frente de uma hora para outra. Ele chega lá, mais como 8. Mais como 8. O Lili Nascimento daqui a pouco tá refrescando as ideias e as informações. Hidratando. Preparando aqui para falar com a gente. Lili, conta o que você pode trazer pra gente de Corinthians, porque a gente abriu aqui falando que tem vários assuntos, vários personagens, né? Desde Félix Torres, a questão também do Caio Alexandre. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, aos amigos do estúdio. A dica, bebam água, tá? Porque tá muito calor, tá muito quente, a gente tem que refrescar e também molhar as palavras, porque haja aí mercado do Corinthians muito aquecido e a última informação que a gente tem é que o Corinthians tá confiante aí no mercado, de olho no Caio Alexandre, uma peça fundamental. Eu tava ouvindo que vocês conversavam justamente por essa versatilidade dele no meio de campo, né? Como um 5, como um 8, que ele pode servir muito o Corinthians que ontem se fez a escalação ali, né, do time de treino com o Maicon, o Ranielli, o Rodrigo Garro e o Matheus Araújo. Então, o Caio Alexandre chegaria aí com status de titular também, né? Ganharia com certeza uma vaga no time do Mano Menezes e o Corinthians segue nas negociações aí tentando anunciar esse jogador, bem como aguardando que se acabe logo a novela do Félix Torres, né? Porque a última informação que a gente teve, está tentando confirmar, é que o voo dele teria sido cancelado do México para o Brasil. Então, pode ser que ele chegue um pouquinho depois, mas agora sim, de fato, ele é do Corinthians. Boa, a gente estava conversando um pouquinho sobre esses personagens aí do Corinthians, do mercado da bola. Você sentem falta do Corinthians indo atrás de uma outra característica, de uma outra posição, talvez nas laterais, talvez uma segurança maior? Tem alguma? Ou esse elenco aí do Corinthians dá para ter um ano melhor do que foi o ano passado? Eu acho que a gente não pode esquecer da ideia de toda a temporada, né? É muito normal que no Campeonato Paulista, no Carioca, no Gaúcho, no Mineiro, os clubes façam avaliações. Então, eu acho que para iniciar a temporada, dá para iniciar. O meio campo que ele está falando é um meio campo bom. É um meio campo que te oferece pegada, força e oferece chegada ao ataque. Daniele, Maicon, Matheus e o Garro. É um meio campo que eu quero ver jogar. Eu sinto falta, é que o Yuri Alberto tem respondido pouco, né? A bola vai chegar. Com esses jogadores, com a qualidade que tem. Como o Corinthians vai construir? Vai construir a partir de contra-ataque, a partir de posse de bola, velocidade pelos lados do campo, tal. E pode fazer tudo isso no mesmo jogo, inclusive. O Yuri Alberto, eu acho que a exigência para ele já vai ser grande na primeira partida do ano. Por quê? Porque ele tem um débito a pagar. Muito dele foi esperado e ele entregou menos. Então, acho que se fosse contratar alguém, para mim seria um reserva / alguém para... você não está entregando... Tem alguém na sua Chegou um atacante aí para fazer gol. Ô Lili, quem estava duplando? E por reserva do Fagner também, que eu tenho um pouco de... Os meninos podem entregar, né? O Léo Maná é um bom jogador, assim, mas vamos ver. Tem um paulista para avaliar. Quem que era a dupla do Yuri Alberto, Lili? No treino? Romero.
Acho que eu não tô ouvindo. E aí, realmente, o que você falou, Mari, precisa de alguém pra fazer sombra pro Yuri Alberto, né? Eu concordo totalmente com o Mar, que ele está em débito depois da última temporada. E aí, além disso, além desses jogadores que a gente já vem falando, eu questionei ontem sobre um lateral direito, porque só tem o Fagner. Ele é o titular e, ok, tem o Léo Maná, que é da base, que já jogou algumas vezes no profissional, mas o Corinthians, de fato, precisa trazer um lateral direito. E estava contando com isso naquela negociação que chegou ao fim, né? Por Mateuzinho e Thiago Maia. O Mateuzinho, de repente, chegaria para fazer essa posição aí de lateral direito, para disputar com o Fagner, mas de fato não tem esse jogador ainda. O titular absoluto é o Fagner. Até para fazer essa transição que, de certa forma, o Flamengo fez ali mais ou menos com o Felipe Luiz, Ayrton Lucas, de tipo, você não precisa perder um jogador histórico tão grande para aí sim começar a pensar numa reposição, né? Você já pode ter alguém ali mais ou menos sendo preparado enquanto você ainda tem o seu jogador principal, né? Até porque na última temporada o Fagner não correspondeu, né? Uhum. Assim como outros jogadores, e aí você tinha um problema muito coletivo também. Eu acho que se o Mano conseguir estruturar mais a equipe, a tendência é o Fagner crescendo, o Yuri Alberto crescendo. O Yuri Alberto sentiu muito a parte psicológica. Em várias oportunidades o Corinthians não sabia nem como atacar, como construir, então era bola direta para ele jogar de costas, isso não favorece o estilo de jogo dele. Eu gosto mais do Yuri Alberto em velocidade de frente pro gol. Quando ele tem que jogar de costas, complica, ele não é esse tipo de jogador. Então eu acho que o Corinthians ainda precisa de outra peça, de um camisa 9 com outra característica para você ampliar o leque, né? Dar mais repertório pro Mano. Acho que não tem esse jogador, o Yuri Alberto não é esse jogador. Ele tem outra característica de ataque. E eu ainda vejo que o Corinthians precisa de opções mais prontas para lá do campo. Sim. Você tem o Wesley, que é um jogador que tem qualidade. Você tem o Romero, que é um batalhador, é um cara que ajuda muito na marcação, que fez gols importantes e foi decisivo na reta final do Corinthians. Mosquito. Mas tem o Mosquito, né, voltando, mas precisa qualificar mais. Eu vejo um Corinthians mais estruturado do meio para trás e no ataque gosto do Garro, que é um cara de articulação, mas eu acho que precisa ter mais contundência. Eu acho que o Corinthians precisa tentar... O próprio Augusto Melo tá falando sobre isso, né? Que precisa buscar e tá buscando contratações pro seu ataque. Eu acho que ainda tem uma carência ali. Tem o nome do Aboubakar, né? Que começou assim, quando ele falaram que ele tava livre ali no mercado, começou um tanto de gente que... O Grêmio citou, né? E aí tinha até torcedores que acompanham mais o futebol internacional, né? Falando, esse cara é... Seria e que aí, uma grande contratação. ele entrou ali no radar do Corinthians. Isso é até uma informação que o Raul, que trabalha com a gente, trouxe ali, que o Corinthians estava de olho, né? E sim, se ele aprender bem o idioma, Nossa. porque além de jogar, ele é falador. Provocador, ele mexe com o time adversário, ele desafiador. Você lembra que ele falou antes da Copa do Mundo? O Salah? E que ele falou antes da Copa do Mundo antes de enfrentar o Brasil. Por quê? Falou que o Brasil não era mais o mesmo, que não botava mais medo em ninguém. Pra ganhar. O que aconteceu? Ganhou. Ele fez o gol. Foi mesmo. Contra o Brasil na Copa do Mundo. Assim, se o Corinthians conseguisse uma contratação dessa, esse é um cara de impacto. Esse é um cara que é um 9, esse é um cara que faz muitos gols. É destaque no futebol turco, experiente. Tá com 30 aí? Ele já tá, acho que pegar uns 35, né? Já tá mais velho. Mas seria um cara pra qualificar muito o ataque. Assim como o Grêmio, né? Tentou a contratação da Aboubakar. 31, pô. 31? Dá pra Eu imaginava até que tava um pouco acima. Mas agora é 32, dia 22 de janeiro. Muito forte fisicamente, com qualidade, assim. É um cara que tem uma facilidade muito grande na frente do gol. Aham. Assim, o gol fica grande pra ele. Tem jogador que o gol vai diminuindo. Vai diminuindo. Ele é goleador. Seria uma contratação muito boa do Corinthians. O Félix